Meu marido me ligou durante minha apresentação para dizer que herdou milhões, riu e pediu que eu arrumasse as malas e assinasse os papéis do divórcio que ele tinha deixado no balcão da cozinha. No meio de uma frase, meu marido acabou com meu casamento. Um apontador laser na minha mão direita. O slide 16 de 22 na tela atrás de mim. 12 executivos da Meridian Capital me observavam apresentar uma estratégia de consolidação de mercado que desenvolvi do zero em 11 semanas. Meu celular vibrou no bolso do blazer. Ignorei. Vibrou de novo e de novo. 3 ligações em 90 segundos. Aquele tipo de padrão que ignora o seu cérebro racional e vai direto para a parte instintiva. Aquela parte que sabe que algo está errado antes mesmo de você ter palavras para descrever. Com licença um instante, eu disse. Eu fui para o corredor, a porta de vidro se fechando suavemente atrás de mim. O carpete era daquele tipo grosso, cinza corporativo, que abafa completamente os passos. O corredor estava vazio, fluorescente, perfeito. Atendi. Scott, o que aconteceu? Ele riu. Não era a risada verdadeira dele. Não era aquela que eu ouvia há 6 anos. Aquela risada um pouco alta demais que ele dava das próprias piadas, a que significava que ele estava realmente feliz. Essa era algo mais frio, algo que eu nunca tinha ouvido dele antes. Algo que soava claramente como vitória. Não há nada de errado, ele disse. Está tudo perfeito. Então contou que sua avó, Evelyn Margaret Collins, havia morrido há 2 semanas. Eu fui ao funeral. Fiquei ao lado dele na chuva no Lakeview Cemetery, segurando sua mão enquanto ele não chorava. Scott nunca chorava. Levei-o para casa, fiz chá e fiquei com ele em silêncio enquanto ele encarava a parede. Isso foi há 2 semanas, 14 dias. Nesses 14 dias de luto, cozinhando e cuidando dele, ele escondia um segredo de 7,3 milhões de dólares e não falou nada. Ele ainda dizia, a casa é minha. A voz dele agora estava sem emoção, quase entediada. Sempre foi. Meu nome está na escritura. Sempre esteve. Os papéis estão no balcão da cozinha. Assine. Deixe as chaves e saia antes do jantar. Minhas costas tocaram a parede do corredor sem eu perceber. Então ouvi, ao fundo, uma risada de mulher, confortável, à vontade. A risada de alguém que já estava em casa, em um lugar onde já tinha estado antes. Uma risada que vinha da minha cozinha. Scott, não faça drama, Avery. A ligação caiu. Fiquei parada naquele corredor cinza por 11 segundos. Depois contei, reconstruindo o trauma em detalhes, tentando achar quando o mapa deixou de refletir o território. Voltei à sala de reuniões, peguei o laser e terminei a apresentação. Não por ser incrível, mas por não saber o que fazer. Eu era casada com Scott Michael Collins há 6 anos, 2 meses e 14 dias na manhã em que ele me chamou para fora daquela reunião. Nos conhecemos em um baile beneficente para um hospital infantil, onde todos fingiam filantropia, não praticavam de fato. Ele era encantador daquele jeito específico de homens que aprenderam que o charme é uma ferramenta, usada com precisão e calibrada para o público. Aos 31 anos, após 3 anos como diretora na Strand Consulting Group, eu estava cautelosamente otimista, como quem vê as coisas finalmente melhorarem. Ele era bonito, com o cabelo escuro começando a ficar grisalho nas têmporas. Mesmo naquela época, daquele tipo de grisalho que parecia proposital. Ele fazia boas perguntas e lembrava das respostas. No nosso terceiro encontro, ele mencionou algo que eu tinha comentado de passagem no primeiro, um livro que eu queria ler e me entregou um exemplar. Eu pensei, esse é um homem que presta atenção. E eu estava certa sobre isso. Eu só tinha entendido errado o que chamava a atenção dele. Casamos 22 meses após nos conhecermos, numa vinícola no Vale de Shenandoah. Meu vestido era de seda cor champanhe. A avó do Scott, Evelyn, sentou-se na primeira fila, com 81 anos e tão lúcida quanto sempre, e me olhou bem nos olhos pouco antes de eu entrar para o altar e me deu o menor e mais discreto aceno de cabeça, como se aprovasse. Como se ela estivesse observando e tivesse tomado uma decisão. Eu sempre gostei disso nela. Deveria ter prestado mais atenção ao que ela estava observando. A casa era do Scott antes do casamento, comprada 4 anos antes. Um bangalô em estilo craftsman em Westmore Heights, hortênsias na entrada e balanço rangendo nas manhãs frias. O nome dele estava na escritura. Eu sabia. Conversamos vagamente sobre refinanciamento, sobre colocar meu nome e como seria o acordo na prática e legalmente, mas nunca concluímos nada. Eu repetia para mim mesma que não era urgente, que tínhamos tempo, entre outras coisas. Relembrando, algo que tenho feito muito ultimamente, percebo que ignorei alguns sinais. Ele às vezes ficava quieto no celular ao me ver, virando a tela de forma discreta. Algo que considerei privado, mas não preocupante. 6 meses antes da ligação, notei uma cobrança de $412 da Ardmore Jewelers na fatura do cartão. Questionei, mas acabei achando que era um presente adiantado de aniversário para mim, que esqueci quando não chegou nada. As viagens de negócios pareciam mais frequentes que o necessário para um diretor regional de vendas em uma empresa de manufatura. Havia uma caixa de sapatos. No fundo do armário, atrás das pastas de impostos
postos dele e sob um cobertor de inverno encontrei-a 8 meses antes da ligação ao buscar um chapéu. Eu olhei dentro, vi o que vi, as bordas de recibos, a caligrafia de uma mulher em um bilhete dobrado e coloquei a tampa de volta. Eu coloquei a tampa de volta. Esse é o detalhe com o qual eu mais tenho dificuldade até hoje. Não é que eu não soubesse que eu vi a caixa, senti o medo passar por mim como água fria e escolhi não olhar, porque olhar tornaria tudo real. Porque o casamento, a casa, o balanço da varanda, a segurança de uma vida que construí, eu não estava pronta para perder isso. Então, escolhi não saber. O universo decidiu por mim. Dirigi para casa no piloto automático após a apresentação, sem lembrar do caminho. Só recordo das hortênsias ainda florescendo, roxas e brancas, cheias e pesadas, típicas do fim de outubro. Já passaram do auge, mas continuam lindas. Plantei-as no primeiro outono após o casamento, cavei os buracos sozinha enquanto Scott jogava golfe e as reguei em 2 secas. Elas continuavam lá, alheias ao que ocorreu nas 3 horas anteriores. Por dentro, a casa já não era a mesma. Os casacos dele haviam sumido do cabide da porta. O setup de jogos dele, o monitor, suporte de headset e teclado personalizado sumiram do escritório. Restaram retângulos pálidos nas paredes onde havia quadros. A tinta estava um pouco mais clara onde as molduras tinham bloqueado a luz. Nossa tela da lua de mel, aquela de Santa Lúcia, aquela que eu mandei imprimir com 45 centímetros de largura, foi arrancada, sumiu. No balcão da cozinha, os papéis do divórcio, 41 páginas, com um post-it amarelo escrito por Scott. Assine aqui, deixa as chaves, sem drama. Sentei no banco do bar. Olhei para a palavra dissolução no topo da primeira página. Eu não peguei a caneta, porque algo estava acontecendo no meu peito que não era tristeza, nem raiva, e nem aquela dor já elaborada para a qual eu tinha me preparado em algum lugar abstrato no fundo da minha mente. Era algo mais frio e afiado, uma agulha de clareza no ruído. Fui ao armário, caí de joelhos no chão de madeira, peguei a caixa de sapatos e desta vez arranquei a tampa. $347 no Preston Hotel, Centro, 2 vezes em março, uma em abril. Jantar para 2 no Carver's Steakhouse. São $212 numa terça de fevereiro, quando Scott disse estar em um jantar com clientes em Richmond. Um recibo da Bellamy Fine Jewelry de $1.800. Não era meu aniversário, nem nosso aniversário de casamento, nem outra ocasião que participei. Tudo na nossa conta conjunta. Cobrado abertamente, como se me desafiasse a olhar. No verso de um comprovante amassado do manobrista do Preston, na letra do Scott, 2 palavras. Kyla Jensen, o nome dela. Sentei no chão do closet, recibos espalhados, e pensei na versão de mim que fechou essa tampa há 8 meses, no que ela protegia e no custo disso. Naquela noite, Scott ligou de novo. 22h48. Quase não atendi, mas atendi. Quero que você saiba, ele disse. E a voz dele tinha aquela mesma frieza performática que teve na ligação do corredor. Que a Kayla está grávida. Vamos nos casar no mês que vem. Ele fez uma pausa. Deixou isso pairar, se certificando de que eu tinha entendido. Estou te contando agora para que entenda. Acabou faz tempo. Assine os papéis, Avery. E que seja tudo sem complicação. Ele desligou. Fiquei sentada no que foi nosso quarto. Tecnicamente dele, já que a escritura sempre esteve em seu nome. Segurei o telefone com as 2 mãos e respirei fundo por um tempo. Ele achou que eu assinaria qualquer coisa só para parar de sofrer, mas subestimou minha força sob pressão. 3 dias depois, Rachel Odom me levou ao advogado na rua Hargrove. Rachel é minha melhor amiga há 11 anos. Ela é enfermeira pediátrica, tem 1,63 m, a precisão organizacional de uma operação militar e a inteligência emocional de quem passa a vida profissional lidando com crianças assustadas e pais ainda mais assustados. Quando liguei para ela na noite do anúncio da Kyla, ela não perguntou nada. Disse, não mexa nesses papéis. Estou indo aí. Chegou às 11h30 da noite. Com a bolsa de viagem e uma garrafa de água com gás, dormiu 2 noites no sofá. Na terceira manhã, avisou. Marquei consulta com Jerome Carter. Vamos às 2. Jerome Carter, 63 anos, tem 40 anos de experiência em direito de família e é o tipo de advogado que impõe respeito ao entrar na sala. O escritório dele é no 4º andar de um prédio com cheiro de madeira antiga e confiança. Patrícia, sua assistente de postura firme, nos ofereceu água. As paredes tinham diplomas da Faculdade de Direito da UVA e cartas emolduradas que não li. Jerome anotava em silêncio com caneta Pilot preta num bloco jurídico, observando meu rosto enquanto eu falava. Não como se ele estivesse me julgando, mas como se estivesse catalogando, montando, construindo uma estrutura com os materiais que eu estava entregando a ele. Eu contei tudo para ele. A ligação, a casa, os papéis, a caixa de sapatos, recibos, nome da Kayla, anúncio da gravidez. Quando terminei, ele ficou em silêncio e perguntou: qual era o nome completo oficial da avó? Pisquei, surpresa. Evelyn Margaret Collins. Ele se virou para o computador. O rosto dele, que tinha permanecido neutro durante todo o relato, fez algo quase imperceptível. Um pequeno enrijecimento no maxilar, como se ele tivesse encontrado o que procurava. Ele imprimiu alguma coisa. 3 páginas. Ele as deslizou pela mesa e destampou um marca-texto amarelo. 23 palavras, destacadas com um traço limpo. Eu li. Qualquer herança deixada ao meu neto, Scott Michael Collins, ficará condicionada à sua união matrimonial contínua e de boa fé com Avery Lynn Collins por pelo menos 12 meses após minha morte.
Rele o texto. A sala estava silenciosa. Evelyn Collins morreu há 6 semanas, disse Jerome. Olhei para ele. Scott precisa ficar legal e comprovadamente casado com você, de boa fé, por mais 11 meses para receber qualquer valor da herança. A caixa de sapatos. Ordem de despejo em 2 horas. A crueldade do anúncio da gravidez. Aquela crueldade a mais. Casamento mês que vem. Bilhete adesivo. Assine aqui. Deixe as chaves. Sem drama. Ele não estava confiante. Estava em pânico. Cada ato de crueldade deliberada, cada humilhação calculada, não era para me destruir por si só, mas para me despedaçar tão completamente, tão eficientemente, que eu assinasse os papéis do divórcio e fugisse antes mesmo de ter tempo para pensar, antes que eu tivesse tempo de olhar, antes que alguém me dissesse o que aquelas 23 palavras destacadas realmente significavam. Notei que minhas mãos ficaram muito quietas no meu colo, não tremendo, apenas quietas. Como águas calmas são profundas. O que fazemos? Eu disse. Jerome fechou a tampa do marcador. Primeiro, interrompemos imediatamente o processo de divórcio. Segundo, eu entro em contato com o administrador do espólio. Isso será tratado pela Meridian Trust, supondo que o patrimônio de Evelyn tenha sido administrado pela empresa mencionada no testamento. Terceiro, congelamos tudo. Ele fez uma pausa. Scott deveria ter contratado um advogado antes de ligar. Acho que ele não fez isso. Ele estava certo. Scott não esperava que eu tivesse apoio. Jerome entrou com a petição para interromper o processo às 3h17 daquela tarde. Às 6 da noite, eu, Margaret Holloway, administradora sênior de espólios na Meridian Trust, com 31 anos gerindo distribuições de heranças de alto valor, congelei todos os ativos do espólio de Evelyn Collins até resolver a cláusula condicional de casamento. Scott me ligou 19 vezes entre 6 e 10 da noite. Vi todas as ligações e deixei ir para a caixa postal. Às 10h14 da noite, atendi e perguntei: "O que você fez?" Ele já não estava frio, nem fingindo vencer. A voz dele estava áspera, sem compostura, crua e frenética. "Peça ao seu advogado para explicar", eu disse. "Adeus, Scott." Bloqueei o número dele, deixei o celular virado para baixo na cozinha e respirei aliviada pela primeira vez em uma semana. Na manhã seguinte, Jerome ligou às 8h07. "Venha", disse ele. "Tem mais." Cheguei às 9. Patrícia trouxe água, sem perguntar. Jerome tinha uma pasta na mesa e só falou quando me sentei. Ele a abriu. Dentro havia um relatório digitado de 11 páginas com folha de rosto. Resumo investigativo confidencial, encomendado por E.M. Collins e preparado por Stanton Investigations, LTDA. Abaixo disso, o nome Marcus Stanton, investigador particular licenciado, Estado da Virgínia, número da licença, 147.1922. Evelyn contratou um detetive particular 8 meses antes de morrer, contou Jerome, pois desconfiava do interesse de Scott no planejamento de seu patrimônio. Ele passou a perguntar sobre a estrutura do testamento, divisão dos bens e cronograma. Ela queria saber o motivo. Ele indicou uma seção destacada perto do meio do relatório. A vigilância de áudio em 14 de outubro confirmou que S. Collins disse à senhorita Kay Jensen que o divórcio ocorrerá logo após a transferência do patrimônio. A vovó é esperta demais para ele tentar isso na frente dela. O sujeito também confirmou o conhecimento prévio da cláusula condicional e declarou a intenção de fazer o casamento parecer bom o suficiente para cumprir o prazo de 12 meses antes de iniciar a separação. Ele já sabia da cláusula. Ele sabia disso há meses. Ele mantinha a aparência de casamento. Me beijava de manhã, perguntava do jantar, ia a eventos de trabalho comigo, sentava ao meu lado no funeral da avó dele e me deixava segurar sua mão enquanto sofria. Tudo isso foi uma encenação planejada para durar só o necessário e ficar com 7,3 milhões de dólares depois de cumprir o prazo de 12 meses. Pausa rápida. Confira meu Spotify na descrição para mais histórias como essa. Vi na anotação da vigilância de áudio, 14 de outubro, 8 meses antes de Evelyn morrer. Na manhã de 14 de outubro, fiz ovos mexidos para Scott com alecrim. Ele me beijou na bochecha antes de sair e disse: "Não trabalhe até tarde." Jerome fechou a pasta. Há também uma casa no lago em Briar Point, mantida separadamente do espólio principal. Evelyn a colocou em um trust pessoal criado em 1989. Scott talvez não soubesse ou preferiu não contar. Ele fez uma pausa. Evelyn deixou uma carta com Margaret Holloway para ser aberta se a cláusula fosse ativada. Eu tenho uma cópia. Ele passou uma página pela mesa. Era a letra de Evelyn. Reconheci pela caligrafia nos cartões, pela mensagem enviada quando Scott e eu noivamos e por anos de correspondências atenciosas. Notei que ela escreveu isso no último ano de vida, enquanto observava. Marcus Stanton coletava anotações e Scott perguntava sobre sua linha do tempo. "As respostas não estão no dinheiro", escreveu. "Estão em Briar Point. Vá para a casa do lago. Vá pessoalmente, Avery. Olhe embaixo da gaveta central da cozinha. Olhe atrás do painel. A chave é de latão. A caixa é antiga. O que está dentro não me cabe tomar para mim. Deveria ter sido seu desde o início." Li 2 vezes. "O que isso significa?"
Perguntei. Jerome me olhou com a expressão de quem desconfia que já sabe o final, mas decidiu que você precisa descobrir sozinha. Eu acho, disse ele cuidadosamente, que você deveria ir para Briar Point. Rachel me levou de carro por 4 horas ao norte, passando pelo interior dourado da Virgínia em novembro e montanhas roxas ao longe. Chegamos à casa do lago às 15h41. Margaret Holloway combinou que a chave seria deixada com o administrador Bill Ferris, que a entregou discretamente, habituado a não fazer perguntas sobre assuntos jurídicos da família. A casa era pequena, com telhas de cedro. O cheiro era de fumaça de lenha, livros antigos e um leve aroma floral indefinido. Evelyn estava presente em tudo, nas aquarelas nas paredes e nos potes rotulados à mão na despensa. A poltrona de leitura perto da janela estava voltada para o lago. Fui até a cozinha, na gaveta do meio. Embaixo dela, no vão entre a gaveta e a estrutura do armário, presa por uma tira magnética, havia uma pequena chave de latão. O painel falso ficava no armário inferior direito, uma fresta que só notei porque estava procurando. Apertei as bordas até cederem, e no escuro do armário havia um cofre cinza chumbo, antiga e pesada, como Evelyn dissera. Usei a chave de latão e dentro estava um envelope lacrado. Abaixo dele havia um documento dobrado, papel antigo que estalava nas dobras e cheirava há décadas. Desdobrei com cuidado. Era uma certidão de nascimento. Olhei o nome por um bom tempo. Sentei no chão da cozinha da casa do lago de Evelyn Collins e entendi por que ela escreveu que isso deveria ter sido seu desde o início. Não vou contar tudo o que estava no documento. Não é para proteger Scott. Não quero, não depois de tudo isso. Como parte do que havia na caixa envolve pessoas vivas, e Jerome me aconselhou sobre o que devo ou não revelar publicamente, posso te contar o seguinte. Evelyn Collins sabia algo sobre minha família que eles nunca me contaram. Havia uma ligação biológica, documentada e legal, entre a família dela e a minha, que antecedia Scott e a minha em mais de 30 anos. Ela guardou esse segredo por décadas, e no fim da vida, viu seu neto lucrar com sua morte enquanto enganava uma mulher de quem ela gostava. Decidiu que o segredo já tinha custado demais. Jerome Carter, quando entreguei os documentos para ele, ficou completamente imóvel. Ele chamou a doutora Petra O.C., sem parentesco com Rachel, especialista forense em documentos, doutora em autenticação arquivística e com 20 anos de experiência em litígios de herança. Ela confirmou a autenticidade e a cadeia de custódia dos documentos. Ela confirmou por escrito que o conteúdo do cofre de Evelyn era passível de ação judicial e não podia ser contestado. O envelope lacrado tinha uma carta de 3 páginas escritas à mão. A voz de Evelyn, inconfundível e irônica até o fim, era dirigida a mim. Pediu desculpas por não contar antes e disse que teve medo. Ela disse que me observava há anos, até antes do casamento, e escolheu essa palavra com cuidado, que eu merecia a verdade mais do que a família merecia o silêncio. Ela contou que Scott nunca soube, pois ela escondeu por não sabia, até o fim, se ele era o tipo de homem que usaria essa informação. Ao perceber quem ele era, ela já estava muito doente para agir, deixando apenas pistas. Terminou a carta com 12 palavras. O dinheiro é seu por lei. A verdade é sua por direito. Jerome entrou com uma contestação do espólio em dezembro. A cláusula de herança condicional e as provas do plano de Scott para fraudar o requisito do casamento enquanto planejava sua dissolução deram ao administrador do espólio e ao tribunal motivos para reavaliar a distribuição. Marcus Stanton, investigador particular, testemunhou sobre a documentação da vigilância. O número da licença dele, registros da cadeia de custódia e áudios originais foram apresentados como provas CAF. Margaret Holloway, administradora do espólio, registrou a omissão de Scott sobre seu plano de violar o requisito de boa-fé no casamento, considerando isso uma declaração falsa relevante no processo. O nome de Kayla Jensen surgiu nos autos de formas inesperadas para Scott, devido à vigilância detalhada de Marcus Stanton, que costuma registrar mais do que o solicitado. Scott contratou em novembro o advogado William Haas, do escritório Haas, Dalton e Reed, conhecido como um advogado de família combativo. Mas William Haas não tinha recebido o quadro completo de seu cliente, e advogados, como qualquer outra pessoa, não podem construir uma defesa sobre uma base que o cliente deliberadamente escondeu deles. Jerome me contou, com cautela e sem prazer, que soube por canais profissionais que a relação entre Scott e seu advogado ficou tensa. O divórcio prosseguiu. Jerome negociou de uma posição muito mais forte do que Scott previra ao deixar o bilhete adesivo no balcão. O bangalô, no estilo Craftsman, em Westmore Heights, registrado no nome dele, sempre foi dele e foi refinanciado no divórcio. Não quis a casa, e deixo isso claro. Não lutei pela casa por vingança ou apego, mas porque a divisão justa exigia isso e Jerome me orientou a fazer isso. O investimento conjugal que fiz naquela propriedade, as hortênsias, os anos de manutenção, as contribuições financeiras para a reforma que fiz com a minha própria renda, tudo isso constituía um direito sobre o bem, comprovado documentalmente, independentemente de quem estivesse com o nome na escritura. Peguei minha parte. Fui embora. A questão da herança demorou mais. O vínculo familiar documentado por Eveline gerou uma complicação legal que Jerome, Dr. Saif, Ozei e outros 2
2 especialistas tentaram resolver por 4 meses. Não vou revelar o valor final porque ainda soa surreal. Posso dizer que Eveline Collins, ao morrer, corrigiu algo que nunca deveria ter precisado ser corrigido. No dia em que o acordo terminou, Raquel me levou de volta para Briar Point. Sentamos no pier da Casa do Lago, que soube depois que Eveline deixara só pra mim, separada do resto. Scott nunca soube disso. Assistimos ao pôr do sol na água. Raquel tomou água com gás, eu chá. O lago estava calmo. Você está bem? Raquel perguntou. Pensei e respondi. Tô de um jeito. Não sei se bem é a palavra certa. Ela concordou. É uma resposta válida. 1 ano depois, escrevo isso da Casa do Lago, na poltrona que Eveline colocou de frente para a água. Não mudei sua posição nem as gravuras em aquarela. Mantive os potes rotulados à mão na despensa, embora saiba que não vou usá-los como ela. Alterei algumas coisas. Escrivaninha nova no segundo quarto e uma cafeteira sem as exigências detalhadas de Eveline para coar café. Uma estante de livros, antes um cabideiro, cheia de leituras que adio há anos. O Strand Consulting Group me promoveu há 8 meses. Sou vice-presidente de parcerias estratégicas, cargo para o qual me preparei silenciosamente por 4 anos. Estava apresentando a Meridian Capital quando Scott ligou. Ganhamos o contrato. Trabalhei 11 semanas entregando e faturando, enquanto descobria que meu casamento era um instrumento financeiro que alguém vinha ajustando havia anos. Não sei onde Scott está. Jerome me aconselhou a não me envolver e segui facilmente esse conselho. Ouvi por meio de um conhecido em comum, aquele tipo de contato profissional casual que você não consegue eliminar completamente numa cidade, que a gravidez da Kayla não resultou em casamento. Não sei mais nada e nem tentei saber. O que sei é, Evelyn Collins sentou na primeira fila do meu casamento e acenou com a cabeça. Achei que era aprovação, mas agora penso que era algo mais complexo. Uma mulher que viu o que estava por vir já pensava em como me ajudar e passou anos reunindo silenciosamente as ferramentas que eu precisaria quando tudo desmoronasse. Ela não conseguiu impedir, mas garantiu que eu pudesse sobreviver. Ela garantiu que eu soubesse a verdade. Ela garantiu que o que era meu me encontrasse. Na manhã em que fui embora do bangalô em estilo craftsman em Westmore Heights pela última vez, passei pelas hortênsias. Elas estavam em dormência no inverno, caules marrons saindo da terra, aparentemente mortos. Mas não estavam. Eu não as cortei. Não peguei nenhuma muda. Nem sequer toquei nelas. Fui eu quem as plantei. Elas cresceriam com ou sem mim, pois é o que plantas fazem. Entrei no carro sem olhar para trás. Ele pensou ter se livrado do que não precisava, mas deixou a única coisa que o sustentava.